segunda parte da relação que eu tive, da minha última relação, ao qual eu descobri que a pessoa, o que eu conhecia dela era só a identidade. Com isso, na conversa, eu tinha dito que eu não gostaria que tivesse mais nenhum tipo de mentira que pudesse ser ali revelado e descoberto a qualquer momento. Porque para mim, uma relação se baseava dentro da verdade de uma pessoa para outra. Ainda mais quando você está dividindo o mesmo teto. Quando estávamos quase prestes a completar 5 anos, eu descobri que eu estava em depressão severa e precisei me ausentar do trabalho por conta disso, para poder me cuidar, porque eu estava muito mal. E aí, nesse primeiro momento, quando eu estava tomando remédio, me adequando ao remédio, onde eu só dormia, ele chegou para mim e disse: melhor você levantar da cama e fazer comida, porque eu não tenho paciência para cuidar de gente depressiva. E aquilo foi muito bom para mim, porque eu entendi que era uma luta sozinha e que eu precisava realmente, se eu quisesse sair dali, eu começar a mudar de postura e procurar ajuda para poder reverter esse quadro. E uma das coisas que eu fui verificar através da terapia também, que me ajudou a refletir, é que o que me ajudou a entrar nesse quadro depressivo era a relação que eu tinha. Então, automaticamente eu acabei esfriando dentro da relação. E aí o que aconteceu? Ele começou a dizer que ele também estava depressivo, que ele tinha ido ao médico e que o médico tinha dito que ele estava em depressão e passou um remédio para ele. Eu estava numa depressão severa, precisando de ajuda, sozinho, e eu entrei em contato com essa única pessoa da família dele que eu tinha contato, que era uma tia ou uma prima, uma coisa assim. E disse para ela que ele tinha sido diagnosticado com depressão, que eu também estava em estado depressivo severo e que eu não podia ajudar ele porque eu precisava me ajudar, porque senão eu seria uma tábua de salvação para ele e eu ia me afundar. Nesse momento, ela me pergunta se eu tinha ido à formatura dele em dezembro, porque ele tinha comentado com a família que ele havia se formado em Direito naquele ano, depois de 5 anos que a gente estava junto. Perguntou como tinha sido a formatura e me mandou um print dele informando a família que ele tinha que ele tinha se formado. Mas a informação que eu tinha é que quando a gente se conheceu, ele já tinha 8, 10 anos como advogado. Como que 5 anos depois, ele havia se formado em Direito. Todos conheciam ele como advogado. Ele tinha feito processos para várias pessoas entrarem pela gratuidade ou terem acesso com outros advogados parceiros dele. Ele tinha uma carteirinha da OAB. E aquilo foi muito impactante para mim, porque eu sempre gosto de agir e ter as minhas relações, seja com quem for, baseada na verdade. E já tinha passado pela mentira do HIV e também agora pela advocacia. Aquilo me fez piorar muito. Cair, retroceder dentro do meu tratamento da depressão e me fazer entender que o melhor que tinha naquele momento seria me separar, porque a depressão também poderia ser uma mentira, porque eu já comecei a não esperar nenhuma verdade dele. E aí, sem ele saber de nada, uma semana depois, ele termina comigo, porque nós chamamos uns amigos dele para ir para nossa casa, e eu não estava bem para poder ir para a praia, não estava bem para poder sair, preferi ficar em casa, ele achou muito ruim. A gente estava na cidade da minha mãe, onde eu moro hoje, e ele achou muito ruim e resolveu terminar. Para mim, aproveitei a situação e não tentei reaver e nada. Tempos depois ele tentou voltar e eu falei que não queria. Como ele estava sem trabalhar, e pelos 5 anos que a gente tinha convivido junto, eu deixei ele morar na minha casa no Rio, com a condição de que ele zelasse pela casa e tudo direitinho, mas que não precisasse fazer nada a não ser pagar as contas e se manter. Meu processo de depressão começou a melhorar, eu me envolvi com uma outra pessoa tempos depois, a qual hoje eu sou casado. E aí, quando meu relacionamento começou a ficar muito firme, ele me começou a dar sinais, reclamar, dizendo que ele estava sentindo muita dor no pulmão, a qual ele tinha tido câncer, né? E que ia ao médico para poder ver o que estava acontecendo.
foi ao médico e constatou que estava com câncer.